3, 2, 1, claquete. Nessa, vamos nessa. Olá pessoal, Alex, Fredo Diag e quase no fechamento aqui da nossa abordagem sobre o sistema EBS. Vim trazer para vocês as diferenças das engenharias das válvulas de controle de reboque, moduladoras do freio do reboque, distribuidor EBS, como os senhores decidirem chamar. Ambas temos o conteúdo nos nossos cursos da Hotmart. Desmontagem, montagem, teste, etc. Tá? Tanto a moduladora, a distribuidora EBS Knorr, quanto a distribuidora EBS Wabico. Tá? Nos próximos conteúdos do Hotmart, a gente vai trazer distribuidor EBS Wabico do conector quadrado e distribuidor EBS Knorr do conector quadrado. As duas com o mesmo tema e o mesmo conteúdo. Aqui nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho das diferenças delas e também, enfim, suas aplicações. Válvulas Wabico, Mercedes-Benz e agora a DAF. Está utilizando muito a engenharia Wabico. Válvulas Knorr, EBS Knorr, Scania, Volvo, MAN Caminhões. Tá? Que também é do grupo Volkswagen, então MAN e Volkswagen estão usando o sistema Knorr. Muito bacana os dois sistemas, porém tem todas as suas diferenças. Uma válvula distribuidora Wabico, nós temos uma carcaça de um tamanho arrojado, gigantescamente extravagante, e uma válvula Knorr. Nós temos uma parte muito compacta, né? Temos aí uma válvula super compacta, pequenininha, ocupando pouco espaço e praticamente fazendo a mesma função, tá? Mas ambas as engenharias são divergentes ali, elas não têm a mesma assinatura, digamos assim. Nas válvulas EBS Knorr, temos as bobinas, temos o módulozinho de gerenciamento e isso aqui é um módulo escravo. Essa distribuidora aqui, por exemplo, ó, é uma Knorr Brenz e ela está no Volkswagen, está no Constellation. Só que como ela não é uma válvula que tem identidade, ela não tem um código de chassi aqui, ela não tem nada dizendo que eu sou para essa aplicação, para essa função, eu consigo pegar essa válvula, instalar num Scania, ela vai funcionar. Eu consigo pegar essa válvula, instalar num MAN, ela vai funcionar. Essa válvula instalar num Volvo, também vai funcionar. É uma válvula que não tem identificação, não tem identidade. Ela vai trabalhar em qualquer chassi, ok? Se tiver uma etiqueta escrito Volvo aqui, ó, vocês arrancam ela, ela vira multilateral. A etiqueta que faz a aplicação. Então assim, pessoal, distribuidora Knorr, muito simples, temos o treinamento no Hotmart. Quem não fez, está perdendo um conteúdo top, tá bom? Então, na distribuidora Knorr, temos aqui sinal mecânico, saída para o freio de serviço, sinal do reboque e o sinal de alimentação da linha de ar contínuo para o peitoril da carreta. E a entrada que vem do sistema pneumático do caminhão, ok? Na distribuidora Wabico, temos além de toda essa carcaça gigantesca aqui, tá? As mesmas disposições da tubulação. É um padrão, vamos dizer que é um padrão ISO. Sinal mecânico, saída de potencial de frenagem, né? Freio de serviço, alimentação da mangueira do peitoril de emergência, né? Da alimentação da carreta, sinal do reboque e alimentação da válvula, vindo do sistema do caminhão, tá? Essa trabalha com um sinal específico, porque aqui nós temos um solenoide proporcional variável, então não são duas bobinas, uma impulsionando, outra de descarga, uma que enche e outra que esvazia. Nesse sistema é um solenoide proporcional de acordo com a carga aplicada, a carga elétrica aplicada, ele vai te permitir a passagem do ar e o sensor calcula essa passagem, dando o ponto de equilíbrio. Fala pessoal, dando uma pausa aqui no vídeo, muito importante uma coisa para nós, isso é muito sério. Quero que você deixe o seu like, compartilhe esse conteúdo, tá? Se inscreva no canal quem não está inscrito, para que a gente possa chegar muito mais longe, a gente gravar muito mais conteúdo top que nem esse aqui. Valeu? Não esqueça, like e vamos para cima. Lá são comandos
um abre, outro esvazia, tá? E o sensor monitora essa movimentação. Então essa é uma das diferenças aí das distribuidoras, beleza? Na linha Wabico, nós temos a bobina vendendo avulsa, temos o sensor vendendo avulso e temos aí praticamente tudo para fazer recuperação de 100% da peça. Na Knorr, por ter um gerenciamentinho eletrônico aqui, se estiver queimado, joga-se fora. Difícil de dar conserto, não temos componentes para fazer troca e substituição. Na Wabico, a gente praticamente 100% de certeza que dá para reparar, porque a gente tem todos os elementos dela disponível no mercado. Knorr, sempre com as suas dificuldades, sempre com as entravas que eles têm, de não nos fornecer os componentes eletrônicos para reparação total da peça. Mas é uma válvula muito boa, não é muito complexa e segura. Já na Wabico, ela me dá uma infinita possibilidade de recuperação. Fechou? Então essas foram as diferenças das válvulas distribuidoras do reboque, tanto o Wabico quanto o Knorr. Beleza? Até lá!